gente escolheu o tema cartunistas, ou seja, a influência do universo dos comics no rock and roll, ou seja, a gente vai mostrar aqui 10 álbuns, né, 5 cada um, de artes, de capas que ou foram desenhadas pelo cartunista, né, associado a algum tipo de herói ou de tipo quadrinho, de revista, enfim, tem vários diferentes, ou então que sejam relacionados com o imaginário dos quadrinhos, né, de personagens, vilões, heróis, enfim, disso tudo a gente vai falar hoje. Você vai pegar os seus discos. Blooper! Então é isso aí, gente. A minha primeira escolha, na verdade, é para lembrar vocês de assistirem o nosso programa anterior, né, sobre afrodescendentes. Eu trouxe aqui, né, esse EP do Anthrax fantástico, né? I Am The Man. Lembrando então que eles fizeram essa parceria, né, com o pessoal do rap aqui. Você vê pela capa, pela roupa dos caras. Então você vai procurar um pouquinho aí sobre o nosso programa anterior, que fala um pouquinho sobre isso, né? Bandas nessa temática afrodescendente. Mas por que isso aqui tem a ver com quadrinhos? Porque aqui tem uma faixa ao vivo chamada I Am The Law, que conta a história do Juiz Dredd de Mega City, né? Judge Dredd. Tá? E o legal é falar aqui que os membros do Anthrax nessa época, não sei se ainda hoje são assim, eles não dão muitas declarações sobre isso, mas Dan Spitz, né? E líder, corta. O vocalista? Não, o guitarrista. Os dois Scott Ian. Scott Ian. Então vamos lá. Então lembrando que os dois guitarristas da banda aqui, Dan Spitz e Scott Ian, né, eram viciados em quadrinhos nessa época. Eu lembro várias entrevistas eles falam assim, recomendando quadrinhos como Watchmen, vale a pena ler o Watchmen. Né? A guitarra do Dan Spitz tinha decalques do Sargento Rock, do Tocha Humana. E eu, quando vi isso, falei assim, nossa, acredito, alguém gosta de metal e de quadrinhos como eu. Me identifiquei demais com isso, porque uma coisa não escolhia a outra. Né? Então nessa época eu era muito moleque e eu falava pra todo mundo que gostava de metal e escondia de todo mundo que gostava de quadrinhos, porque parece que era uma coisa de criança. Né? E foi muito legal ver os caras da banda falar assim, não tem nada a ver. Né? Você pode gostar dos dois mundos e os dois mundos podem confluir. E aqui temos uma letra falando de um cara, né, que é o Judge Dredd, mega porrada, o cara parrudão mesmo, xerife que juiz, prende, julga e mata se for necessário. Né? Então tá aí, I Am The Man com I Am The Law, Anthrax. Legal. Olha, eu separei aqui dos que eu trouxe, tem 4 que tem um cartunista, ou tem um caso aqui que são 2 que fizeram juntos, né? Mas são artistas que já estavam associados a alguns heróis, algumas revistas, então já eram um pouco famosos, digamos assim, e que ajudaram até ilegalmente recíproco, né? Porque também divulgou o herói, né? Eu não tava lá essas coisas nessa época, exatamente. Não é como é hoje. Mas a gente já vai falar de heróis. Vou falar de um anti-herói. Posso falar que é um anti-herói ou um vilão? Talvez um dos maiores vilões. Porque ele é maluco, né? Não tem nada de positivo. Ele é doente, Então, esse aqui é o único que não é de cartunistas, né? Eu peço desculpas, mas eu não sei quem desenhou a capa. Mas deve ter sido algum amigo da banda ou algum profissional indicado. Eles até tiveram uma gravadora Polygram lá em Portugal. Eles são portugueses. Ele foi a primeira banda de hard rock lá de Portugal, nessa pegada hard rock dos anos 80, 90, que já tinha Whitesnake, o Van Halen já era estabelecido, enfim. Eu acabei escolhendo eles porque foi na mesma altura que eu tive banda lá que era também hard rock. Então e a gente era da mesma região de Lisboa, né? Eles eram de Cascais, a gente era de Sintra, mas é tudo Lisboa ali, né? Que é o lugar maior ali dessa região de Portugal. E, inclusive, eu já não estava na banda, eles fizeram shows juntos. Mas, enfim, eles chegaram a abrir shows do Extreme, quando tocou lá em Cascais, né, com o Thunder. Fizeram um turnezinho, show. O som é legal, é hard rock, com alguma meio comercial algumas coisas. Mas é uma banda boa. Eu até estava ouvindo. O vocalista é bom. Aliás, muito bom, vocalista para a época, com sotaque inglês ótimo, você não passa por banda gringa, de boas, porque o cara tem boa sua pronúncia. Mas o motivo de eu trazer aqui é que eu ando catalogando meus CDs no Discogs, e o Discogs você tem como ver
filtrar aquilo sortear, né? Pelos discos mais caros que foram vendidos no Discogs. E esse aqui é o mais caro nesse momento. Alguém já pagou R$300 por esse disco, né? O CD, né? Isso foi nos anos 90, né? Só para capitanear aqui, que eu ia falar de outro artista, eu escolhi o... Mas aqui, o Joker, 92. Eles depois ainda gravaram mais um álbum no início dos anos 90, que aconteceu, ficaram alternativos e acabou, não acabou. Porque mudou muito o som. Aqui era hard rock com um pouquinho de reggae, às vezes tinha 2 bumbos numa música ou no outra, mas era um hard rock pesadinho, mas melódico. E quando eles evoluíram, até tocou na rádio, mas era quase feito Momora algumas coisas, já era diferente. Acabou a banda, não sei o que aconteceu. Então, olha, vocês aí, não sei se vocês não acompanham mais o trabalho de vocês, mas enfim. Aí. Olha, se você ainda tem lá na garagem, sobrou CD, olha, põe a venda que tem quem compra. Vale dinheiro. Isso aí, legal. Minha segunda escolha é baseada num escritor, Robert E. Howard, criador de Conan, criador de Cool, e a banda que sempre paga um pau pra ele, né, do Robert E. Howard, é o Manila Road. Desde o primeiro álbum, e esse aqui é um álbum duplo, que tem tanto o Invasion como o Metal. Esse cartunista também fez por Menor? Não, então, não é um cartunista, ele é um escritor. O Howard é o escritor. O Robert Howard, né? Sim, é o escritor. É o cara que criou o Conan. O argumentista. Isso, né? Na verdade, ele criou o Conan em contos, aí a Marvel pegou isso e transformou em quadrinhos, né? Muito pelo Roy Thomas, aí sim é o desenhista que fez o Conan, o Roy Thomas, né? É o cara que pegou e transformou o Conan no que ele é, junto com o Barry Smith. Depois o Gustavo vai colocar umas imagens do Barry Smith com o Conan, é fantástico as capas que eles faziam. Um cara chamado Jusco, as melhores capas do Conan com o Jusco. E aqui nesse primeiro álbum ele já fazia homenagem às histórias de Conan. Então aqui tem a Rainha da Costa Negra, que é uma das melhores sagas do Conan, quando ele se apaixona por uma pirata, né? E eles vivem juntos aí, a pirata Belite, né? E todo o disco do Manila Road tem uma música, que fala de algum conto do Conan, né? Tem Book of Skelos, e o Manila Road está nativo até hoje, né? Com essa linha épica, com essa linha aí de guerreiros, né? Desse período aí da Ciméria, criada pelo Robert E. Howard, né? Então tá aí minha dica, Manila Road e Conan, ótimo quadrinho, se você gosta de coisas assim, né? Bem épicas. Vikings, ou Vikings, como queira, né? É muito baseado nisso, né? Ou vice-versa, né? Então tá aí a dica, né? Podia ter sido Menor também, né? Eu acho que o Menor, ele já falou também. Já falou de Menor, e o Menor não foi tanto em cima de Conan, mas foi tanto assim... do imaginário, do bárbaro. Do bárbaro, da coisa épica, né? Uma coisa assim mais nórdica, até pra Odin, Thor, né? Sim. Do que pra Conan. Sim. Aliás, tudo imaginário, né? Quando tem uma cidade lá do... Não, são várias, né? Ciméria é inventado, né? Inventado, né? Os mapas, os caras, naquela época os caras escreviam mapas, né? Ircânia, é tudo Ciméria, então é tudo bem imaginário. Pode ter alguma... Baseado em coisas reais, sim, né? Inventado. Cara, eu vou falar, eu não tenho nada assim, fazer gancho aqui, eu vou pegar umas coisas bem diferentes, então eu vou falar do Korn, uma banda aí de metal, eu já falei deles, eu acho, não tem muito o que falar, eles fizeram um som inovador no início, pesado, slepão, com as cordas tudo gravão. Fizeram o seu metal alternativo que virou no metal, porque o no metal ficou assim, um leque também. Tinha o cara do rap, tinha o cara do eletrônico, tinha o cara... E eram bandas diferentes, né? Mas caía tudo no mesmo saco. Aí no metal porque não tem solo de guitarra. O solo de guitarra passou a ser... acessório. Não, até tem um trabalho de guitarra, mas não necessariamente um solo de guitarra. Sim. Mas por que eu falei do Korn? Por causa do artista, vou ter que ler. Exatamente. Não, isso aqui é o Todd McFarlane. Ele também fez Lizzy Borden, fez Disturbed. Acho que foi o companheiro dele, que é o Greg Capullo. Exatamente. Você trouxe, eu vou falar o seguinte, então já tem gancho. Então eles trabalhavam juntos, inclusive eles trabalharam eu estou lendo aqui,
e depois fundaram uma empresa Image juntos. Comics. Atualmente eles fazem o The Walking Dead, enfim. É uma dupla aí que deu certo. E convidaram, pagaram o cachê. O cara fez essa arte, que eu acho uma arte bacana. É só esse desenho da criança subindo aqui, pulando amarelinha, né? Num penhasco aqui. Eles abordavam os temas assim que fazia a pessoa pensar, enfim. Musicalmente bacana, esse álbum é um álbum que eles começaram a fazer bastante sucesso. Mas também nada por aí além. Uma banda boa e só falar aqui do cartunista dessa arte bacana. E se eu não me engano era Spawn, o título Spawn que eles desenhavam. É um herói, né? Que é o que nós vamos ver no próximo disco aqui a seguir. Né? Então aqui está ICDF, né? Com o seu melhor disco, na minha opinião, os que eu mais gosto, né? The Dark Saga, e onde eles realmente casaram tudo. Né? Eles pegaram o Todd McFarlane, que criou esse herói, então a história rapidamente, para não contar muito, ele estava na Marvel, fez sucesso com o Homem-Aranha, ele criou o Venom, né? vai estrear logo no cinema, o vilão. E ele saiu da Marvel, né, e resolveu criar, junto com outros artistas, uma própria editora que, como o nome já diz, Image Comics, não ligava muito para os roteiros. Assim, o roteiro é secundário, o negócio é fazer desenho bonito. Né? E um dos heróis, muito legal, Spawn. E a história de Spawn está contada aqui. Né? Que era um soldado mercenário que foi para o inferno, vendeu sua alma para voltar a ver a sua mulher, mas ele volta como um soldado do inferno. Tipo o motoqueiro fantasma. Seria uma mistura de motoqueiro fantasma com Batman. A história é bem legal, foi publicada no Brasil vários números, passou do número 100 aqui no Brasil, depois foi cortado, e dizem as lendas aí que ele quer fazer um filme logo com essa onda de filmes de super-heróis. O Todd McFarlane, né, quer fazer um filme do Spawn, parece que está bancando isso daí, e esse disco é muito bom. Gente, as faixas todas elas são legais, mas acho que I Die For You é uma puta de uma faixa, não é pesada, não é rápida, é uma balada linda, maravilhosa. Então, ele tem um quê de... Ainda era aquele vocalista principal. Quem que tava cantando isso? O Mark Barlow, se eu não me engano. Isso. Não era um cara que lembra meio Paul Stanley às vezes? Putz, cara, não sei. Pra mim, ele é ele mesmo, ele não me lembra ninguém, por isso que eu não quis tão bem. Tá. Mas, esse disco aqui vale muito a pena, muito legal. E tem aqui uma faixa bônus, The Reaper, do Judas Priest. Meio épico, né? Algumas coisas Esse disco, na verdade, não é aqueles discos... conta a história do Spawn, é um disco conceitual, mas não é tão épico como os outros que vieram depois, né? Como chamar o... Eles fizeram um que era só de horror... Tem o Burning of Pharynx, que é do Dante, o Inferno de Dante, conta a história do Inferno de Dante. Depois tem... Horror Show, que é só vilões das histórias. Mas tem The Wicked Has Come, uma coisa assim. E esse é o vocalista mesmo? Eu não sei se é o mesmo. Esse cara que eu tô falando. Mas aqui é o Mark Barlow, que é uma balada pesada, bem legal. Então, é uma banda legal, uma banda power metal, mesmo começou com o thrash, né? Mas aqui siga esse tênis power metal, então, e aqui casa direitinho, né? Quadrinhos. Quando eu vi esse disco, eu falei assim, não acredito que os caras fizeram isso. E o Spawn tava em muita alta, quer dizer, eles não se aproveitaram e nem vice-versa. Acho que os dois, né, não sei se fizeram devem ter uma amizade entre eles com certeza, né, para contar a história. O cara é o guitarrista do Ice que é o chefe, vamos dizer assim, né? O líder da banda, o Tom Schaeffer, né, deve ser fã, né, de Spawn e com certeza conheceu o desenhista. Então vale a pena você conhecer as duas coisas, né, os quadrinhos do Spawn, né, e Ice the Earth, The Dark Saga. Isso é Marvel que você tá falando? Não, é Image Comics, é uma alternativa. Tá. Ele começou na Marvel. Bom, mas eu vou falar de Marvel aqui, por causa dessa arte icônica, né? Todo mundo conhece, todo mundo acha que conhece esse álbum, né? Tem que conhecer, se você não conhece, você vai pro inferno, sem escala. Porque, ele levou 500, sei lá, uma discografia gigante. Mas esse foi icônico por causa da imagem. E ele não pediu autorização, e o cartunista, que é o John Byrne, né? Ele, como não solicitaram autorização, ele não concedeu autorização nenhuma, mas ele permitiu, porque ele não foi legalmente tentar tirar ou ganhar dinheiro. Pelo menos não há nenhuma história nesse sentido, mas eles usaram sem autorização do artista, mas acho que ajudou mutuamente. Porque era um personagem esquecido na época. No Quarteto Fantástico, que ele aparecia. Ele aparecia esporadicamente. É o personagem predileto do Stan Lee. Tanto é que o Stan Lee, quando criou o Surfista Prateado, falou assim, ninguém vai escrever o Surfista Prateado, só eu. E aí a edição durou, sei lá, 8 números, 10 números, 18 números, acabou. Aí depois de milhares de anos convenceram ele a deixar um outro cara escrever. Só que o Surfista Prateado não podia aparecer em nenhuma outra história sem autorização do Stan Lee. Ele assim, morre de ciúmes desse personagem, né?
Se você pensar bem, meu, surfista prateado. E sabe que eu não sabia, eu pesquisei, que tem a mão... Galactus. Galactus, queria lembrar. Devorador de mundos. Devorador de mundos. Então, na verdade, o surfista, ele era um astrônomo num planeta X lá, e o planeta X ia acabar, ou ia acontecer Galactus, uma... Devorador de mundos, foi visitar o planeta. E eles não, eu vou ser o teu servo e você ofereceu pra poupa, salvar o mundo. porque tinha um romance, ele tinha... A Zen lá, namorada dele. O Edilson conhece tudo, por isso que esse programa é perfeito pra ele, que ele conhece todos os personagens. Então, pra Na falar verdade, sobre errado. Satriani... Zen lá era o nome do país, do planeta era Zen lá, e a namorada dele era Shalabal. Shalabal, olha, isso eu não ia lembrar. Mas olha, 1987, e é um puta disco, legal, alto astral, Satya Bug. Eu queria contar o seguinte, que esse disco eu escutei na abertura do show do Metallica de 89. Capaz. Porque o Metallica usava isso aí pra ficar tocando antes de ir pro show, e eu falei assim, caraca, que som instrumental que é esse? O que é isso? E todo mundo do meu lado perguntava, o que é isso? Porque ninguém, naquela época, ninguém ouvia falar. E aí, foi, e aí no Comando Metal, o Valser falou assim, então, aquele show do Metallica, sabe o que vocês estavam escutando? É isso aqui, ó, Joe Satriani. E aí, meu, foi a febre, pelo menos pra mim, foi a febre de ir atrás do Satriani. Né? Foi a primeira vez que eu escutei. Chalas. Assim, obrigado, hein, Valser? Obrigado, Metallica. Legal. Passa a bola aí. O próximo meu é uma coisa bizarra, que é uma banda de 94 que colocou na capa de praticamente todos os seus discos o Ultron. Mas quem é Ultron? Ninguém sabia disso. Acho que só eu olhava e falava assim, puta, esse cara é o vilão dos Vingadores. Hoje, se você não souber quem é Ultron, você tá descolado. Você não sabe, você não assiste filme, você não é nada. É cultura geek, momento então, cultura geek. E naquela época eu tenho certeza que assim como o Satriani, os caras não pagaram nada pra Marvel, enfiaram esse robô perverso em todas as capas, né? Então tem aqui, um dos álbuns chama-se Who Dominates Who? Quem domina quem? E esse aqui chama Experimental Errors, né? Que é a origem de Ultron, que foi um experimento do Hank Pym, né? Um bioquímico que criou uma inteligência artificial, Homem-Formiga, que cria uma inteligência artificial e a inteligência artificial sobrepõe ao ser humano. E ele chega à conclusão, essa inteligência artificial aqui, Ultron, chega à conclusão que a vida na Terra é melhor sem os humanos. E o objetivo dele então é acabar com os humanos, porque ele acha que a Terra vai ficar melhor sem a gente. Gente, né? Em 94 os caras enfiaram isso aqui na capa do disco, né? E naquela época ninguém entendia nada, eu falava assim, não, eu sei o que é isso, eu sei que referência é essa, mas as pessoas não sabiam, porque era um vilão desconhecido de uns quadrinhos. Os Vingadores na época não eram o melhor grupo, eram os X-Men, né? O Homem-Aranha. E meu, Ultron está em várias capas, o Gustavo vai depois colocar as outras capas, mas ele está em várias capas. É uma banda thrash metal, claro, vamos falar da banda, né? Uma banda thrash metal alemã, bem legal, tá? Já relançou os seus álbuns com faixas bônus, vale a pena você conhecer, tipo um Destruction assim, tá? Então Accuser, banda muito legal de thrash metal. Eles lançaram discos agora, recentemente, mas é um thrash sim. super... Não, então o Accuser recentemente também trocou de estilo, está mais modernoso. Aqui os primeiros álbuns são tradicionais, atualmente eles são uma coisa assim mais moderna mesmo, groove, muito groove, vocais mais cavernosos, mas esses primeiros álbuns são trash puro. Agora do trash pro pop. Olha, eu trouxe esse disco aqui por alguns motivos. Estou falando do Bolo de Carne, né? O Meat Loaf, ele que era ator e depois começou a cantar musicais e se meteu e gravou um álbum em 1977 chamado Bat Out of Hell. E o que eu trouxe é a sequela, né? É a sequência, o segundo. Segunda parte, a continuação. Só que quantos anos? 16 anos depois, né? E ele fez a parte 2, né, da história, porque aqui é quase uma ópera rock, né, contando uma história, mas com músicas divididas, né, não é tudo junto. E teve sucessos comerciais, balada, é meio Elton John com Queen, rock pomposo, mas é bom, não é ruim, entendeu? É bem feito, mas é meio pop até, mas é um rock. Os shows deles acho que eram famosos nos anos 80, épocas assim. Ele tinha muito convidado especial, fazia dueto. Ele não era um cara de artista, ele era. O negócio dele era teatro, depois foi o Alice Cooper. Isso, só que o Alice Cooper ficou, acho que ficou mais na música. Ele não, ele foi fazer outras coisas, foi ser ator, derivou mais, Enfim, e o artista
que pintou isso aqui. E aí por isso que eu trouxe esse álbum, porque ele desenhou, né, cadê ele aqui? Os álbuns do Sepultura, do City Jungle, eu acho que os 3 álbuns é o mesmo artista, e o Obituary. Então eu fui lá no site desse cara, que ele se chama Michael Lee Aday. Desculpa, Michael Lee Aday é o nome original do Meat Loaf. O artista se chama Michael Whelan, né? Então os nomes é Michael também, é parecido. E esse cara, eu fui no site dele, as artes espetaculares. Até achei que ia haver alguma coisa de Conan, porque ele também explora um pouco esse imaginário de dragões e de bárbaros e de lugares perdidos, ou cavernas, espaço, de criptas. Mas coisas assim, com personagens, muito legal. E aqui é um motoqueiro, roqueiro, né, cabeludo, que está tentando salvar a mocinha que está debaixo desse morcego gigante que parece uma alusão ao Batman também aqui dos quadrinhos, mas tentando fazer algo original, né? E com Nova York, se eu não me engano, aqui em chamas. O King Kong morcego. Isso! Basicamente isso. Então muito legal, é legal saber que o artista, com certeza as bandas vão lá, puta, eu quero com o meu Mas disco. quanto custa isso, né? Custa, mas às vezes tem que investir, porque você vai ter não só uma arte, você vai poder gravar outros álbuns do mesmo estilo, e aquilo pode se associar à sua branding da sua banda. Mas eu acho que é uma coisa que hoje em dia as bandas talvez nem se preocupem mais por causa do tamanho da arte do CD. Eu não sei dizem que quem compra vinil, que não são muitos, mas tem quem ainda compra vinil, continua, mas não é toda banda que grava. A gente viu dos anos que 90 para frente, 2000 para frente, que parou só tinha edições especiais limitadas. É verdade. Então o mercado mudou e isso corre risco também, porque a gente está indo para o digital, é tudo digital. Enfim, eu tenho digital, é óbvio que a gente gosta de música, a gente tem muita coisa que a gente não consegue ter, não consegue comprar, não tem dinheiro. Sim. Enfim, espaço, né? O espaço começa a ser um problema para colecionadores como nós. Então, isso corre risco, sim. Mas, enquanto existem umas minorias em cada país que mantenham essas produções, o nicho ainda está salvo. O futuro é isso. Um nicho específico. Os fãs é que vão bancar os artistas que gravaram seus discos. Sob demanda. E você já tem direito à obra. Sim, concordo. É a tendência. Então, Meat Loaf, musicalmente deixa um pouquinho a desejar, mas escolheu muito bem aqui as artes e ajudou, porque muita gente aquele álbum que não sei o que é, mas eu acho que muita gente pode até se decepcionar, exatamente. O primeiro álbum é muito bom, e esse as sequências que depois demorou tanto tempo. Esqueceram já, nem lembrava que era. Fazer render o peixe. Exatamente. A minha última escolha, The Sound of Thunder, a Sound of Thunder, uma banda muito legal americana com vocalista feminina, que conta a história do Shadow Man. Shadow Man também é um herói, uma editora aí alternativa, mas a banda fez então esse contato, e linkaram as duas coisas. E eu escolhi o Sound of Thunder porque, primeiro, os caras são muito gente boa, me mandaram um CD autografado, mandaram a discografia inteira, então muito obrigado, Thank you, Sound of Thunder. São nos Estados Unidos. Adesivo. Que legal. E a história do Shadow Man é uma história mais moderna, esse mundo místico, esses anti-heróis, que teve uma fase que fizeram muito sucesso. Quando, na verdade, o legal era ser um herói malvado, Wolverine, Justiceiro, Motoqueiro Fantasma, até o próprio Batman, com o Cavaleiro das Trevas, que você não leu, você tem que ler, que é o que dá a guinada nos heróis. Sim. Começa com a história de anti-heróis. Hoje em dia ficou uma coisa meio batida já, ser o anti-herói, ser um herói, um malvadão, um parrudo. Um herói com defeitos. Exatamente. Mas aqui está a história do Shadow Man. Então, nesse álbum do Sound of Thunder, se você gosta de heavy metal tradicional, com vocal feminino, tipo Warlock, vale a pena você conhecer essa banda. Então, tá aí a minha última escolha de coleção. Vou falar aqui do álbum do Guns N' Roses, que foi um álbum que fez explodir a banda, foi o debut, o primeiro deles. E eu acho que quando saiu no Brasil já tinha sido censurada essa capa. Já, se eu não me engano, ou teve poucas edições com essa capa, depois tiraram. Não só no Brasil, como em outros países. Retiraram
A PMRC? Eu não lembro se foi por causa disso ou foi porque pediram para a editora teve que alterar, não sei. Mas não tem assim grande coisa, assim, filosoficamente tem, né? Porque aparece um robô aparentando ter estuprado uma mulher. Né? Eles dizem, tem depende você pode ver de interpretação, tem várias interpretações, mas ele diz que o estuprado é o ser humano na sua individualidade. Então é interessante muito que a gente vive hoje. Então, mas foi um pouco explícito, um pouco forte, e o hard rock que eles faziam era um hard rock juvenil. Né? Áspero, era uma jornada áspero. Não, mas o público. Sim, sim. O público muito juvenil ainda para esse tipo de rock. E daí censuraram, tiraram. Mas essa capa, olha, é do Robert Williams e ele é um desenhista aí dos anos 60. Tinha uma revista, eu não acompanhei, eu tenho que fazer minha Zap Comics, que era uma revista que lançava várias histórias de vários argumentistas e com personagens diferentes. E vale diferentes. aproveitar aqui e lembrar um pouquinho que é legal, que tinha uma revista chamada Heavy Metal. Muita gente confundia. Isso nos anos 70, não era? Ela começou nos anos 70, nos anos 80 e ela tinha quadrinhos alternativos, né? Com histórias diferentes, assim, e fez muito sucesso e meio que fez uma confusão, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas é uma revista de rock, é uma revista de quadrinhos, é uma revista de quadrinhos, de histórias de quadrinhos chamada Heavy Metal. É muito legal. Porque as capas eram muito legais. Você teve alguma? Eu tive alguma porque ela chegou a ser lançada no Brasil, versão nacional. Eu tive algumas, mas eu não gostava porque eram quadrinhos muito alternativos, muito sociais. Era muito cabeça? Era muito cabeça, muitas coisas que abordavam justamente isso, né? Essa não era tanto de fantasia, era mais... Não era fantasia, era coisa que assim, era muita crítica social. O mundo robotizado, a inteligência artificial, sexo, né? Drogas. Sim. E eu gostava mais do herói tradicional, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, né? Então eu não curtia muito. Eu acho que hoje talvez eu curtisse muito mais porque eu tenho uma cabeça para entender o que os autores queriam passar com essas críticas sociais. É verdade. Mas enfim, todo mundo conhece esse álbum, um álbum bom, talvez um dos melhores deles. Depois a gente vai perdendo a paciência ao longo dos anos. Mas na altura, acho que fizeram o seu impacto. Eu tive banda cover, a gente tinha que tocar a música deles, enfim. Pra mim, era muito mais fácil da minha geração gostar deles do que gostar de Rolling Stones. Hoje eu até aceito, mas foi uma banda que eu nunca... Você não é uma viúva de Axl Rose? Não, pelo amor de Deus, eu nunca fui fãzete de nenhum desses caras. Eu gostava da música deles, né? Mas tinha um público feminino que eles, todas essas bandas que tentaram fazer aquela coisa de estádio, Bon Jovi, enfim, tiveram que se maquiar, se produzir para tentar atingir mais. O sexo feminino ficou exposto ao rock and roll por causa desses caras. Porque o rock sempre foi uma coisa meio masculina, né? E principalmente nos estilos mais underground. Sim. Mas enfim, é uma questão de alcance. Sim, exatamente. Então, terminei, você terminou a tua parte? Terminei, não esqueci de assistir Os Vingadores, Guerra Infinita, e eu vou assistir esse filme amanhã. Deixa sua opinião sobre o filme se você gostou.